Judo de Graça, e na nossa série Coragem, hoje é dia de falar de uma rainha. Nós vamos falar sobre a coragem de Esther. E essa história de hoje está no livro de Esther. E quem reinava nessa época era o rei Assuero. E aconteceu que ele, por alguns dias, abriu todo o seu palácio para mostrar a sua riqueza, a glória da sua riqueza para todos os povos, para os reis das províncias vizinhas. Só que depois de alguns dias, o rei quis apresentar e mostrar a beleza da sua esposa, da rainha Vasti. Mas a rainha Vasti recusou-se a apresentar. Então ele foi procurar os seus conselheiros para ver o que ele poderia fazer com essa situação. E eles aconselharam com que o rei fizesse um decreto ordenando que todas as mulheres começassem a respeitar e a honrar os seus maridos. Então o rei pegou e destituiu a rainha Vasti. A rainha Vasti não era mais rainha. E passou um tempo, o rei Assuero se lembrou disso e os seus conselheiros mandou com que buscasse ali entre as províncias em volta do seu reinado mulheres belas e formosas para que ficasse no lugar de Vasti. E no meio dessas mulheres lá estava Esther, ou melhor, Hadassa. E Hadassa morava com o seu tio, vivia com o seu tio Mardoqueu. Ela era do povo de Deus. Aconteceu que todas essas mulheres foram para a casa das mulheres e iam ser cuidadas por Hegai, que era o chefe dos eunucos. E ali elas iam ser preparadas durante um ano para depois se apresentarem para o rei. E aí o rei ia ter que escolher uma. E todas se apresentaram, mas quando chegou a vez de Esther, o rei, se apaixonou por ela, porque ela era muito formosa. Então o rei se casa com Esther. E Mardoqueu, seu tio, pediu para Esther não contar de que povo ela era. Ela obedeceu e guardou isso. E Mardoqueu sempre estava por ali para saber como Esther estava. Um dia Mardoqueu estava ali assentado à porta e viu algumas pessoas tramando contra o rei. Então Mardoqueu vai, conta a Esther, Esther vai, faz chegar até o rei e o rei fica muito feliz e escreve, anota isso no livro das suas crônicas. E existia um homem muito mau chamado Amã. Só que esse homem mau era braço direito do rei e todos exaltavam e se prostravam perante ele, menos Mardoqueu. Por isso Amã não suportava Mardoqueu e nem os judeus. Então Amã convenceu o rei a fazer um decreto que todos os judeus deveriam ser mortos. Foram feitas muitas cartas e distribuídas por todo o povo. Isso chegou até Mardoqueu. Mardoqueu ficou muito nervoso, ficou muito triste e fez com que isso chegasse até Esther. E quando Esther ficou sabendo disso, ela disse assim, mas o que eu posso fazer? Eu não tenho como eu entrar na presença do rei porque eu não sou chamada há 30 dias. E ninguém pode entrar na presença do rei sem ser chamado. Mardoqueu insiste e fala assim, não vá se esquecer que você também é do povo de Deus, você também faz parte do povo judeu. Então Esther, muito sábia, manda com que todo mundo, todo o povo de Deus se reunisse, jejuasse por algum tempo e ficasse em oração para que ela, depois de 3 dias, entrasse na presença do rei. Então Esther vai, pega as suas mulheres e começa a jejuar e aclamar durante 3 dias, pedindo para o Senhor ali uma estratégia. Primeira coisa que eu aprendo com Esther. Esther era muito sábia. E o que ela sabia fazer? Ela sabia se consagrar. Esther ali se consagrou durante esse tempo para que Deus falasse com ela, para que Deus estivesse com ela quando ela fosse entrar na presença do rei e assim ela não fosse morta. E passados esses 3 dias, Esther se arruma, depois de ter se consagrado, depois de todo o povo ter orado, ela se arruma e vai se apresentar perante o rei. Lembrando que quem não fosse chamado e se apresentasse perante o rei poderia matar. Então Esther vai, se apresenta, se arruma, se apresenta, mas o que acontece? O rei estende o cetro de ouro para Esther, significando que ele estava aceitando a presença dela ali. E ali ele ainda pergunta, o que você deseja? Tudo que você pedir eu vou te dar. E Esther, muito esperta, ela vai e marca, faz um convite para o rei e para Amã, para que eles estejam num banquete que ela vai dar.
Mais uma coisa que a gente aprende com Esther. Esther, ela sabia agir estrategicamente. Ela tinha toda uma estratégia de como contar para o rei, de como pedir para o rei. Ela não foi agindo por impulso, ela não foi agindo de qualquer jeito. E então acontece que ela faz esse banquete, o rei e a Amã vão, eles ali comem, e depois o rei pergunta mais uma vez: o que você quer? Tudo que você quiser eu vou te dar. E mais uma vez Esther faz um convite, um novo convite para um novo banquete para que o rei e para que a mãe estivesse presente. Bom, mais uma coisa que eu aprendo com Esther: ela sabia esperar, ela não agia por impulso. Então ela sabia esperar o momento certo de falar, de contar e de pedir. Nessa mesma noite acontece que o rei perde o sono e pede para ler os livros das crônicas do rei. E quando o rei vai ler, ele vê o que ali? A história de Mardoqueu, quando Mardoqueu salva a vida do rei. E ele pergunta: nossa, e o que eu fiz para esse homem? E falam para ele que ele não fez nada. Então, a Amã, quando chega, o rei pega e fala assim: Amã, o que eu devo fazer para um homem que salvou a minha vida, para um homem que fez isso, tal. E a Amã fala assim: esse homem deve ser honrado, deve ser colocado vestes reais, colocado num cavalo e deve andar sobre o reino. Então o rei fala assim: exatamente, é isso que você vai fazer para mim com Mardoqueu. Acontece o banquete, o segundo banquete. E nisso eu queria tirar mais uma lição com Esther. É engraçado, né? Que se fosse eu, acho que se fosse você, nós não iríamos convidar a Amã. Nós iríamos só chamar o rei e contar para ele. Mas não. Sabe o que Esther sabia? Esther sabia enfrentar o inimigo. Então, mais uma coisa que eu deixo para você, pra gente aprender com a coragem de Esther: saiba enfrentar o seu inimigo. Acontece que o banquete, eles comem e acaba esse banquete. Esther, aí sim é o momento certo, Esther vai e conta tudo o que aconteceu. O rei ficou muito bravo com Amã, porque foi Amã que tinha mandado destruir o povo dela. E aí o feitiço vira contra o feiticeiro. Quem é enforcado é Amã, na forca que ele tinha feito para Mardoqueu. O rei vai e honra Mardoqueu e coloca Mardoqueu no lugar de Amã. E se a gente parasse essa história por aqui, parece que já estava tudo lindo, tudo maravilhoso. Mas ainda não. Por quê? Mais uma coisinha que a gente aprende com Esther. Esther, ela não era egoísta. Esther, ela era solidária, ela estava preocupada com o povo dela, com o povo de Deus. Porque até então ela já estava salva, o tio dela já tinha sido honrado, pronto. Mas não, ela foi e intercede, pede, se prostra e pede para o rei fazer alguma coisa, porque o povo dela ia ser morto. O rei pega e fala assim: olha, não tem como eu desfazer um decreto. Eles fizeram outro decreto falando com que o povo de Deus, no dia X, podia lutar e vencer os inimigos. E a gente sabe que isso acontece e o povo vence. Uma história muito linda, muito romântica, mas com muitos aprendizados. Esther era uma mulher muito corajosa. E a gente aprendeu com Esther que ela sabia se consagrar, ela sabia esperar o momento certo, ela sabia agir com estratégia e não de qualquer jeito. Nós aprendemos também que Esther conseguia e sabia enfrentar o inimigo. E por último, ela era solidária, ela tinha amor pelas pessoas e queria o bem das pessoas. Essa foi a história de Esther. Hoje nós falamos sobre a coragem de Esther. Aprendemos muitas coisas com essa rainha, que nós possamos aí pegar de lição e agir como ela. E sempre lembrando que tudo que você for fazer seja para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Esther venceu. Coragem, você também pode vencer. De graça recebestes, de graça dai.